Olá pessoal, bom dia, melhor dizendo, boa tarde. Aqui é o professor Rodrigo para mais uma aula de matemática. Falei bom dia, são 11h15, mais tarde aí 11h12 da manhã de segunda, hoje 8 de março. Estou gravando agora para conseguir, na tentativa de pelo menos conseguir botar as aulas dentro do horário combinado, tá certo? Então, hoje nós vamos corrigir as atividades que ficou da aula passada, né, do capítulo 1. Nós fizemos sei lá, umas 3 questões, eu acho, são 3 questões, e aí vamos dar continuidade às nossas explicações, né? Mas hoje, em especial, nós vamos falar aqui dessa frase importante, né? Na verdade, não é nem a frase, desculpa, esse dia importante, que é o Dia da Mulher, né? E essa frase diz o seguinte: são símbolo de força e determinação, né? Então, entre muitos outros adjetivos, e é claro, tem sim seus defeitos, é ser humano, como nós também temos, né? E também digo muito aqui que essa questão da gente ter um dia para lembrar do Dia da Mulher não quer dizer que você não possa lembrar todo dia. O pessoal fica, só lembra hoje, só lembra hoje. O problema é do Dia da Mulher? Não, o problema são as pessoas, somos nós que não lembramos disso no nosso dia a dia. Então quem tem que rever esta lembrança nos demais dias somos nós homens, são as mulheres com as mulheres também, né? Não é uma questão só de um homem valorizar a mulher, não, é a mulher também ser valorizada pela outra, porque aqui nós não estamos falando só de relacionamento homem e mulher, estamos relacionando com as pessoas, né? Então, sim, nós precisamos ser valorizados por todas as pessoas, sejam elas homens ou mulheres, né? Mas, como esse é um dia especial a ser falado, a gente enfatiza melhor. E que bom que tem esse dia para nos lembrar disso, né? Um dia que diz assim, ó, mãe, te lembra aí disso, certo? Então, aqui estou eu me lembrando e dizendo assim, que sim, a mulher é força, determinação, a mulher é de fato uma guerreira mesmo, né? Num mundo que é muito machista, num mundo muito difícil para as mulheres, e as mulheres estão aí na luta, né? Muitas aí passando por muitas dificuldades e resistindo, né? Mulher aguenta coisa que homem dificuldades da casa, né? A dor do parto, coisa que homem, eu duvido muito aí essa condição de aguentar, né? Então, gente, é assim, eu digo, agora eu vou dizer isso em especial agora para os homens, né? Que a mulher sim merece o seu respeito, merece a valorização. Gente, é no mínimo o respeito. Você não precisa gostar de ninguém, isso vale até de forma geral, porque também vale de mulher para mulher. É o mínimo, é o respeito. Esse é o mínimo que a gente pode esperar do próximo, é que esse próximo me respeite, e assim como eu não preciso gostar de ninguém, eu só preciso respeitar o espaço de cada pessoa, né? Mas falando aqui especialmente da mulher, então respeito às mulheres, né? A valorização às mulheres. Eu tenho várias mulheres na minha vida, né? E eu também preciso ser lembrado, muitas vezes eu preciso ser lembrado de também valorizar essas mulheres na minha vida, né? Então, esse dia é para lembrar justamente disso, tá bom, gente? Então, feliz Dia das Mulheres para as mulheres aqui do grupo, sejam as alunas, sejam as mães, as professoras, né? Então, parabéns, professoras, pelo Dia da Mulher, que também fazem parte desse grupinho. Não sei se vão ouvir, né? Não sei se vão ouvir, né? Parabéns para as mães, para as tias, para as avós, seja lá quem esteja aqui no grupo como responsável pelos alunos, né? Pelo seu filho, por alguém que está criando, que não faz muita diferença se nasceu da pessoa ou não, né? A diferença é o trabalho de todo dia, né? Esse é o trabalho que faz toda a diferença.
Então, gente, dito isso, vamos lá para a nossa explicação de hoje. A gente vai começar aqui na correção da página 19, que foi a terceira e a quarta questão. E também nós tivemos na página 20 a primeira questão, que também nós vamos corrigir agora. Deixa eu procurar minha caneta vermelha, tá aqui. Muito bem, vamos lá. Então, o que que disse aqui a questão número 3? Deixa eu botar aqui para me ler. Diz o seguinte: sabemos que a raiz de 5, que é uma raiz imperfeita, nós já estudamos isso. Não existe raiz de 5, porque 2 vezes 2 é 4, é menos, e 3 vezes 3 é 9, é mais, portanto não temos. Determine o valor aproximado desse número irracional com duas casas decimais. Gente, se eu for lá na calculadora e calcular isso aqui, evidentemente que fica muito fácil. Mas eu quero fazer aqui para vocês uma demonstração de como é que eu poderia fazer isso. Isso não quer dizer que você tem que aprender e entender tudo que eu estou falando não, tá bom? Então, assim, raiz de 5 está entre 2 e 3. O que significa isso? Se ele está entre 2 e 3, é porque é o 2,1, é o 2,2, é o 2,3, é o 2,5, é o 2,7, até o 2,9. É uma dessas respostas. Porque, gente, do 2 até, pensa aí no dinheiro, do 2 até o 3, é R$2,10, R$2,20, R$2,30, essas coisas. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer um teste, eu vou saber qual o valor mais próximo. 2 vezes 2 é 4, tá muito perto de 5, né? Vamos testar 2,1. 2,1 vezes 2,1. Olha, vocês notem o que que eu faço aqui, ó. O que que eu vou fazer aqui? Eu vou simplesmente... O que que eu vou fazer aqui? Simplesmente eu vou multiplicar. 1 vezes 1 é 1, 1 vezes 2 é 2, 2 vezes 1 é 2, 2 vezes 2 é 4. Deu 4, 4, 1, 2 casas aqui, 2 aqui. Deu 4,41. Chegou perto de 5, mas nem tanto. Vamos testar o 2,2. 2,2. Aí eu vou, 2 vezes 2 é 4, 2 vezes 2 é 4, 2 vezes 2 é 4, 2 vezes 2 é 4. Então 4, 8, 2, ou 4, desculpa, 4,84. São duas casas aqui, são duas aqui também. 4,84, tá mais perto de 5, né, gente? Tá, bateu mais na trave. Vamos testar o 2,3. Notem que o que eu estou fazendo aqui é multiplicar. 3 vezes 3 é 9, 3 vezes 2 é 6, 2 vezes 3 é 6, 2 vezes 2 é 4, 9, 12 vai 1, 5, não pode passar. Então nós encontramos nosso valor mais aproximado, é o 2,2. Só que se vocês lerem a questão, ele vai pedir uma segunda casa. Então se é o 2,2, aí você vai como se fosse dinheiro. É R$2,21, R$2,22, R$2,23. Aí você vai fazendo essa multiplicação aqui, que evidentemente vai dar mais trabalho ainda. Ainda mais trabalho ainda, né? E aí eu não vou fazer, não deixei espaço para conseguir fazer isso, tá certo? Então o que é que eu vou fazer? Eu vou só dizer que a resposta, eu já encontrei que é 2,2 e o resultado, a resposta dessa questão seria 2,24, seria a multiplicação que dá mais próxima de 5, 2,24, porque a questão pede duas casas depois da vírgula, tá bom? Então é por isso que ela ficou desta forma. Muito bem. Gente, agora vamos aqui para a questão número 4. Vamos aqui para a questão número 4. A questão número 4, ela é uma questão que diz o seguinte. Qual deve ser o valor de x não negativo, não posso usar aqui número negativo, para que se tenha que x ao quadrado dá igual a 7. Determine o valor aproximado desse número irracional com duas casas decimais. Então, olha o que ele quer, que eu determine que número é esse, que elevado ao quadrado dê a raiz de 7. Ou de 7, né? Então, gente, quando a gente tem esse tipo de situação, a gente tem a seguinte ideia. Aqui nós temos uma potência, né? Aqui nós temos uma potência, onde isso aqui é a base, onde esse aqui é o expoente, e nós temos o resultado aqui 7. Então aqui eu precisaria
do número que multiplicado duas vezes dê 7. Qual é o número que multiplicado por ele mesmo, esse número multiplicado por ele mesmo, tipo 3 vezes 3, 4 vezes 4, 5 vezes 5, e que dê 7. Então, para encontrar esse número aqui, para encontrar ele, basta usar a operação contrária. Quem é a operação contrária? Tipo assim, o contrário da adição, né, a subtração. Então, a raiz x ao quadrado é igual a 7. E qual é o contrário? A raiz de 7 é igual a x. Aí esse 2 ficaria bem aqui. Vocês lembram que esse 2 bem aqui, ele chama-se índice. E quando é 2, quando é ao quadrado, ele não precisa aparecer. Então, ó, olha lá. Lembra lá dessa história aqui, ó? Tipo assim, ó, 2 mais 5 é igual a 7. Portanto, aí vai voltando o contrário, ó. 7 menos 5, 2. Tá vendo, ó? 2 mais 5, 7. 7 menos 5, 2. Então, aqui eu fiz a mesma coisa, né? Usando a operação contrária. X ao quadrado é igual a 7. Então, qual é o contrário? A raiz quadrada de 7 é igual a x. Então, eu preciso encontrar qual é a raiz quadrada de 7. Que eu já sei que a raiz quadrada de 7, ela não pode ser 4, porque 4 vezes 4 é 16. Não pode ser 3, 3 vezes 3 é 9, passa. Não, então, tá entre 2 e 3 de novo. Igual esse aqui, ó. 2 vezes 2 é 4 e 3 vezes 3 é 9. Então, é 2,1, 2,2, 2,3. Vocês notam que é parecido com isso aqui. Como é que eu vou encontrar qual é a raiz mais aproximada aqui do 7? Fazendo a velha multiplicação. Aí eu testo aqui um número. 6 vezes 6, 36, vai 3. 6 vezes 2 é 12, 15. 2 vezes 6 é 12, vai 1, 5. Eu faço a multiplicação. Conta aqui duas casas, deu perto de 7, 6,72. Aí eu vou testar aqui o próximo para ver se chega mais perto ainda, contanto que não passe. 49 vai 4, 14 mais 4 é 18, 12 vezes 7 é 14, vai 1, 4 e 1, 5. Então 9, aqui 8, 12 vai 1, 7, passa. Então, o resultado é esse aqui, ó, 2,6, que é o que chega mais próximo. Agora, olha o que é que eu vou fazer. Eu não vou fazer o que a questão está pedindo, dá muito trabalho, né? Se você descobrir uma casa depois da vírgula, já é muito bom. Já é muito bom. Mas aqui vocês podem fazer o seguinte, a resposta, como ela quer com duas casas, aí eu vou lá logo aqui fechar as duas casas para vocês. 2,64. Tá bom? Então, porque a questão queria com duas casas, né? Então, muito bem. Tá aqui as duas respostas. Muito trabalho para fazer duas casas. Uma casa já tá de bom tamanho. Então vamos lá aqui progredir. Próxima questão, deixa eu botar aqui no livro aqui, na próxima questão. É a questão primeira da página 120, onde ele explica para nós que o valor de π, que nós já vimos na aula passada, que é um número irracional. O valor de π é 3,14 e aí pergunta qual é o comprimento de uma circunferência que tem esses raios que estão aqui, tá bom? E aí nós vamos lembrar, gente, que na aula passada foi trabalhado isso, foi dado uns exemplos disso. Quem não lembra, volta lá na última aula, na aula 3 da semana passada, e vai ver que o comprimento de uma circunferência é só multiplicar 2 vezes π vezes o raio, onde esse π ele tem esse valor de 3,14. Portanto, qual é o comprimento de uma circunferência de raio 8? Então, vai ser 2 vezes π vezes 8. Então, essa multiplicação aqui vai me dar esse resultado. Tá bom, pessoal? Eu não vou aqui armar a multiplicação, mas você multiplica esses três números, você vai obter 50,24 centímetros. Então, 2 vezes π vezes o raio, né?
Rodrigo, eu multipliquei 2 vezes 3,14, deu 6,28. 6,28 vezes 8. Aí deu 50,24. Exatamente, gente. Não tem segredo. Ah, Rodrigo, mas esse número também tem vírgula. Mas o procedimento é o mesmo. O comprimento vai ser 2 vezes π, de acordo com a formulazinha bem aqui, tá certo? Ó. 2 vezes π vezes o raio, que é 0,45. Ou seja, é só multiplicar tudo isso aqui. Ah, Rodrigo, mas eu peguei o meu celular, fiz pela calculadora. Não aconselho. Não aconselho você trabalhar com calculadora, porque a calculadora, gente, ela inibe o teu raciocínio. Eu sei que um dia a gente está cansado de raciocinar, tá com alguma coisa, aí você prefere não raciocinar nada, você prefere fazer mais rápido. Entendo, isso aí é compreensível. Mas se você está no trabalho de aprender, sugiro não usar a calculadora. Sugiro você arriscar multiplicar isso. O resultado deveria dar isso aqui, ó, 2,826 centímetros. Então, esse é o resultado que deveria ter dado. Não conseguiu esse resultado, aí você vai procurar onde é que está o seu erro, né? Aí você vai procurar onde foi que você errou para não ter conseguido isso. Aí você procura o seu erro. Quem sabe fala com um amigo, uma pessoa que entenda do assunto. Não conseguiu? Aí você manda para mim, professor, por que eu estou errando aqui essa conta aqui? Aí quando eu puder eu lhe respondo, porque eu não vou garantir que eu vou responder imediatamente, tá bom? Então, ó, comprimento. Aqui eu estou te explicando como é que calcula o comprimento de uma circunferência. É você fazer 2 vezes π vezes o raio, que é 2,5 dessa vez. Então você multiplica esses 3 valores, você já tem um comprimento. O detalhe dessa fórmula é que ela já tem 2 valores já pré-definidos. Então você só precisa do raio, na verdade. Então, multiplicando tudo isso, 15,7 centímetros. Beleza? E aí, por fim, na letra D, também nós vamos fazer 2 vezes π vezes 7. E aí o comprimento vai ser a multiplicação desses 3 números. E é claro que você está sozinho em casa. Eu não sei se o seu pai está acompanhando, sua mãe, seu responsável. Aí você pega o celular e faz a conta. Beleza. Você consegue fazer a conta, acertar a questão. O que você aprendeu? O que você acha que isso vai trazer para mim ou para qualquer outra pessoa que não seja você mesmo? Nada, viu? Não vai trazer nada para ninguém. Só vai te inibir o teu cérebro. Nosso cérebro, ele é impressionante, gente. Nosso cérebro é tão impressionante de um jeito que se você está fazendo uma conta de matemática e no meio do caminho você diz assim, não vou fazer mais não porque eu não sei. O teu cérebro para de raciocinar automaticamente, né? Sem tu querer. Assim, ó, tu parou ali, mas se tu tá tentando responder, mesmo que não saiba, é engraçado, o nosso cérebro continua raciocinando. Eu não sei se você já teve uma situação como essa que eu vou falar, mas eu tive isso muitas vezes. E eu conto na sala de aula, tem sempre um aluno para me dizer. Você está lá fazendo a sua prova, dia de prova na escola. Fazendo a prova, fez lá a prova todinha, acabou a prova, entregou o professor, saiu da sala. Assim que você sai da sala, você lembra de uma questão que você fez errado. Que naquela hora que você estava fazendo, você pensava que era certo. Mas seu raciocínio, ele continuou trabalhando e só depois que tu entregou a prova, foi que tu percebeu que estava errada a questão. Aí tu diz, professor, me presta a prova aí de novo. Aí o professor, não dá certo não, você já entregou. Isso significa que você já pode ter falado com algum aluno lá fora. Então não tem como eu te devolver, tá certo? Então o raciocínio ele precisa ser trabalhado, é como um músculo. Então se você não arriscar e errando e tentando e errando e tentando, então você não está fortalecendo o seu raciocínio, tá bom? Muito bem, feito aqui a correção, a gente vai passar para o capítulo 2, os números reais.
Então, gente, para entender os números reais, eu vou contar aqui uma história que eu não sei se vai ficar muito compreensiva, mas se vocês pesquisarem na internet os chamados conjuntos numéricos, tudo isso está bem claro lá, né? O livro não traz isso muito detalhado, mas você aprendeu os números, aqueles que eram assim, ó, 0, 1, 2, 3, os primeiros números que você aprende, não foi? São esses números aqui, não é? Esses números é chamado de números naturais, representado pela letra N. São os números naturais. Gente, está um pouco escuro, né? Um pouco ruim para ver, mas é porque o outro celular que eu tinha que iluminava, ele não está mais disponível. Deixa eu ver se eu consigo aqui melhor. Oh, olha aí, cara. Você acredita que o outro celular que eu tinha que iluminava, esse celular eu não tá funcionando e aí eu tô sem esse recurso para iluminar melhor, tá bom? Então, muito bem, ó. Então aqui eu tenho o seguinte, eu tenho aqui os números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, até o infinito, são chamados de números naturais. Aí o homem vai e inventa os números negativos, aí cria-se um novo conjunto de números, que começa aqui infinito para cá e tem menos 3, menos 2, menos 1, o 0, o 1, o 2, o 3. Aí você diz assim, Rodrigo, mas esse número inteiro tem a letra Z, né? É exatamente, porque a palavra original não é em português, é em outra língua. Eu não sei qual é a palavra original, mas a palavra, eu não me lembro, porque é complicado a gente memorizar, mas é a letra Z, é chamada de números inteiros. Ah, Rodrigo, eu também estou percebendo que os mesmos números que tem aqui em cima, 0, 1, 2, 3, nos números naturais, também tem aqui embaixo, exatamente. Não é à toa que a gente tem essa representação aqui, ó. Isso aqui são os naturais, e aí os naturais, ó, estão dentro dos números inteiros. Depois disso, vem um outro tipo de número com vírgula, tipo 1,2, tipo 3 sobre 2, fração, né? Fração e número com vírgula. Aí, junta esse fração e número com vírgula, juntou-se com esses números. Aí criou os números racionais. Aí, chega nesse outro ponto aqui, gente, ó. Os números racionais. Os números racionais pega tudo isso aqui, ó. Pega tudo isso aqui. E ainda mais o número com vírgula, ainda mais a fração. E aí, por fim, tem um conjunto diferenciado, que é o conjunto dos irracionais. Que foi isso que nós explicamos lá na aula 3 da semana passada. Lá na aula 3 da semana passada. Esta aula aqui, eu mostrei para vocês o que eram os números irracionais. Tá certo? Então, aqui vocês estão percebendo o seguinte, que nós temos os números naturais. Aí os números naturais se juntam com os inteiros. Aí os inteiros também se juntam com os racionais. Então, a gente tem isso tudo aqui, ó, são números racionais. E nós temos os números irracionais, que foi aqueles que eu apresentei para vocês na aula anterior. E os números irracionais, ele não se mistura com esse. Ele fica aqui do lado de fora, mas ele não se mistura. Então, ele fica assim, ó. Ele não se mistura. Porque os números racionais, como eu falei para vocês na aula anterior, são números totalmente diferenciados. São números totalmente diferenciados. Isso quer dizer que eles não se misturam com esses outros que estão aqui. Tá certo? Mas, para não ficar esse conjunto de fora, aí os matemáticos tiveram a seguinte ideia. Vamos juntar tudo. Vamos juntar tudo. Mas como os irracionais não se misturam com esses, nós vamos chamar de conjunto dos números reais. E aí entra o nosso capítulo, os números reais. Gente, os números reais é todo tipo de número que você já conheceu, seja ele racional, ele pode ser racional, ele pode ser irracional, porque os números reais nada mais é do que uma junção de tudo, não acrescenta nada. Na aula passada eu mostrei que os irracionais são totalmente números diferenciados. Quem não lembra, vai lá e assiste a aula 3 da semana passada novamente, tá bom? Não cabe aqui eu estar todo o tempo explicando coisas que já foram, né? Leva-se tempo. Muito bem. O fato é que os números reais, como os irracionais ficou de fora dos outros conjuntos,
por ser um tipo de número bem diferente, então fechou-se aqui um conjunto, pegando tudo de uma vez, e esse conjunto é o conjunto dos números reais. Portanto, eu posso agora dizer com toda afirmação, agora sim eu posso dizer com todas as letras, que todo número que você conhece é número racional. Desculpa, gente, é número real. Porque ó, isso aqui é número real, o 2. Ah, Rodrigo, mas o 2 é natural, né? Originalmente ele é natural, mas também ele é real porque o real abarca tudo. O menos 5 é um número inteiro, ele é diretamente aqui dos números inteiros, porém ele também é real. O 3 sobre 4 é racional, mas também ele é real. E assim por diante, todos os números que vocês estão vendo. Ó, esse aqui ele é irracional, mas ele também é real, porque o real abraça tudo. Tá bom? Então aqui é real, 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 real e real. Tudo aqui é real, gente. Todo número que você conhece até agora, todo número que você conhece até agora é número real. Você tá entendendo isso aí que eu tô dizendo? Você não conhece, possivelmente você não conhece nenhum número que não seja do conjunto dos números reais. É isso que eu tô querendo te explicar aqui. Então todo número que você conhece está dentro desses conjuntos aqui, é número real. É número real. É como se eu dissesse assim, na escola tem o primeiro ano, tem o nono A, tem escola que tem nono A, nono B e nono C. Tudo é nono, né? Tudo é o nono ano, mas são 3 coisas separadas. Mas eu junto tudo aqui e digo assim, esse aqui é o nono ano da escola. Ele é como se fosse uma coisa só. A escola tem um nono ano, separa porque os alunos não dá para colocar, em muita escola, não dá para a gente colocar todos os alunos do mesmo ano numa sala só. Uma sala só, por isso que separa. Então é por isso que a gente separa aqui para entender melhor os números. E o conjunto dos reais simplesmente só faz dizer assim, vamos juntar todo mundo. Aí chamou de números reais, porque o irracional ele não se mistura com esses conjuntos, porque ele é um número totalmente diferenciado. Então, independente desse número ser aqui, ó, esse aqui é natural originalmente, esse aqui é inteiro originalmente, esse aqui é racional, esse aqui é irracional, né? Esse aqui também é irracional, que é uma raiz imperfeita. Esse aqui também é irracional, que é uma raiz imperfeita. Esses números, todos eles são reais, todos. Nenhum cai fora aqui desse conjunto dos reais, porque os reais é o de dizer assim, vem todo mundo para cá que eu vou abraçar todos vocês, não importa se você tem vírgula, se você não tem, não importa se você é infinito ou se você é finito, não importa se você é uma raiz perfeita ou se você é uma raiz imperfeita, eu vou abraçar todos vocês e vocês vão pertencer ao meu grupo. Então todos esses números eles pertencem ao conjunto dos números reais, tá bom, pessoal? Então basicamente é isso. Não quero fazer muitas explicações. Os números irracionais já foi explicado em aula anterior. E aí é claro que nós temos nosso velho dever de casa, né? Para o dever de casa, nós temos o seguinte. Nós temos a página 22, que vai ser a primeira, a segunda e a terceira questão, que está relacionada a tudo isso aqui que eu expliquei agora, ao conjunto dos reais. No livro de vocês, como eu estou passando na página 22, se vocês olharem na página 21, se vocês voltarem assim na página... deixa eu ver aqui qual é a página. Página 21. E na própria página 22... tem várias explicações para você fazer a primeira, a segunda e a terceira da página 22. Beleza? Aí nós vamos pular lá para a página 27. A página 27 já são atividades. Esse pulo, inclusive, que vocês estão vendo, porque esse aqui é do capítulo 2, que chama-se potência. Chama-se potência. E como nós já estudamos potência, então vocês já estão capacitados a resolver essas 3 questões. Tá bom, pessoal? Então, façam lá essas 6 questões dessas 2 páginas e obrigado a todos por ter assistido a aula. Espero que façam a atividade. Não mandem foto para mim ainda, porque ainda não é o momento. Então, valeu a todos. Façam as atividades, façam o melhor que você puder. Se precisar, não tenha medo de errar. Mas não mande foto para mim agora, tá bom? Então, atividade.
Qualquer dúvida, volta à aula e até breve, pessoal. Até a próxima.